Análise de política econômica. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o ex-ministro da Fazenda, o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Participa dessa entrevista, jornalista da Vemeric. Senador, vamos falar um pouquinho de inflação, né? A inflação de novembro, ela de 2011, né, medida pelo IPCA, né, que é o índice que é tomado como base nas metas de inflação, ficou em 0,46%, um pouco acima do 0,42% registrado em outubro. E no acumulado do ano, a inflação já está em 5,96%, bem acima do centro da meta, que é de 4,5%. Nos 12 meses até 15 de novembro, o índice foi de 6,69%, superior, portanto, ao teto da meta, que é de 6,5%, quer dizer, é 6,5% e nós já estamos em 6,69%. O senhor vê um quadro de preocupação na situação da inflação? Olha aqui, eu acho que nós tivemos aqui uma pressão inflacionária muito grande, no momento em que a presidenta assumiu, como eu disse, tomou algumas medidas bastante restritivas. Eu acredito que a inflação não vai furar o teto da meta. Eu acho que ela não ultrapassa a 6,5%. Esse ano? Esse ano. E para 2012, você vai ter uma pressão grande em termos de um salário mínimo extremamente elevado, não é isso? Uhum. Que vai fazer uma pressão de demanda grande. Você vai ter também aqui precisa ver as condições que você vai ter também, a necessidade de aquecer a economia. Mas eu acho que ela está, pelos dados que a gente vê, principalmente do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, ela não, no que pode alguma pressão, ela está dentro de um patamar administrável. Alguns setores têm pressionado, como serviço, por exemplo. Se fala que o Brasil, nos últimos anos, teve um crescimento muito grande da classe média e que essa classe média nova, estimulada pelos programas sociais do governo, tem, inclusive, estimulado a alta de preço no setor de serviços. O senhor vê com preocupação o setor de serviços? Olha aqui, é o setor, porque quando você tem uma pressão em mercadoria, hoje com o câmbio, o real bastante valorizado, você tem a importação impede, fácil, né? A importação soluciona esse problema e neutraliza a pressão inflacionária. Mas na área de serviço você não tem esse recurso externo para reduzir o custo de serviço. E você vai ter uma pressão na área de serviço, porque a entrada de recursos dentro do aumento do salário mínimo que você vai ter, consequência em cadeia sobre todos os outros setores, você vai ter uma pressão e vai ser um dos núcleos que podem pressionar a inflação. Senador, inadimplência, você fala muito aí em cartão de crédito, a capacidade do brasileiro de pagar suas dívidas e tal. Num cenário de crise internacional, alguns analistas começam a se preocupar com a inadimplência das empresas no Brasil. Segundo o indicador Serasa Experian, houve um crescimento de 17,2% no período de janeiro e outubro deste ano com relação ao mesmo período de 2010. Analistas culparam o crédito mais caro e o aumento do ganho real dos trabalhadores. Esse comportamento da inadimplência é preocupante das empresas? Olha, que você teve nesse período de 2007, nos últimos anos, um crescimento muito forte da economia. Geração de empregos, criação de empregos, o número de empregados aumentou consideravelmente e teve uma facilidade muito grande de crédito, principalmente o crédito consignado. E as pessoas entraram no mercado de crédito achando que o emprego é permanente. De modo que um dos desafios da política econômica, principalmente, é combater o surto inflacionário sem provocar um desaquecimento muito grande da economia, sem provocar um nível de desemprego. Porque se esse nível de desemprego atingisse a um patamar indesejado, você poderia ter um nível de inadimplência bastante acentuado, o que não é bom. De modo que o número de pessoas que entraram, principalmente grande parte desse crédito, da facilidade de crédito, foram pessoas que estavam na classe C, D, pessoas de renda mais baixa, e que não podem simplesmente entrar no nível de desemprego, porque aí sim você poderia ter consequências sobre a inadimplência. Mas até agora isso não está ocorrendo. E das empresas? As empresas em si? Não, porque a consequência é essa, né? No momento que você tem, as pessoas deixam, principalmente na área habitacional, na área de automóvel, uma facilidade muito grande nesses dois setores, as pessoas entrando na inadimplência, você tem uma
uma cadeia que vai até as empresas. Ainda vendo a questão do ponto de vista de crédito e tudo mais, quer dizer, por que a questão no Brasil, a taxa básica de juros, a redução da Selic, não dá nenhum efeito de redução esperada que as pessoas, a expectativa do consumidor, tem com relação às taxas de juros do mercado? Olha, aqui a taxa de juros, a Selic é um dos componentes da taxa de juros, talvez um importante componente. Agora, você tem também a cunha fiscal, alguns impostos que incidem diretamente sobre as operações financeiras, que encarece muito a taxa de juros. Era apontado pelo sistema financeiro que a inadimplência era também um dos componentes que obrigava um spread muito elevado. Agora, você fez, ultimamente, o cadastro positivo, com o objetivo de facilitar ou de ter uma influência grande sobre a redução desse spread, e até agora isso não se fez sentir. Eu não sei se ainda o cadastro positivo, que foi uma medida extremamente importante, votada pelo Congresso esse ano, e até agora ainda não se fez sentir. Explica para a gente o que é o cadastro positivo, para o telespectador entender. E por que, na melhor. opinião do senhor, ele ainda não teve efeito? O cadastro positivo é o seguinte: você entra no mercado, toma dinheiro emprestado, compra prestação, compra carro, automóvel, aquilo faz uma ficha. Então, um determinado banco, você estabelece com determinadas empresas especializadas o cadastro do Elival. Então está lá, fez operações de crédito, pagou tudo em dia. Então facilita. É um SPC ao contrário, né? Ao contrário. Facilita muito que as operações de crédito com você, e ele não precisa entrar naquele spread responsável pela inadimplência. Então esse cadastro positivo é um avanço muito grande para facilitar aqueles que concedem o crédito saber e ter mais segurança na concessão do crédito. Porque aqueles que tiverem no cadastro positivo já sabe, você já apresenta o seu currículo para obter o crédito, teria condições dessa inadimplência ser menor. Mas até agora ainda não se sentiu, eu não sei se ele está começando, se ainda não foi com muita profundidade, mas ele tem sido apontado e foi apontado em todas as vezes que se criou aquela subcomissão do sistema financeiro, na Comissão de Finanças, que o Tasso Gereissati foi o relator, que a inadimplência era um dos pontos que levava ao aumento considerável da taxa de juros, e que se sugeriu o próprio sistema financeiro que o cadastro positivo para neutralizar esse ponto. E também a cunha fiscal, o custo administrativo, de modo que a Selic ela é um dos componentes da taxa de juros. E a sua redução, o aumento ou redução, não tem mostrado consequências muito grandes nas operações feitas pelo sistema financeiro. Ou seja, o sistema, esse cadastro positivo, ele funciona como um pacto de cavalheiros, né? Quer dizer, quem identifica quem é que paga direito, e aí o banco se predispõe a reduzir de quem paga pontualmente, reduzir a taxa de juros cobrada daquele. Mas o banco não está fazendo isso. Quer dizer, ele sabe quem está pagando direito, quem está pagando corretamente em dia, mas ele não reduz a taxa de juros que ele cobra desse cliente, não é isso? Olha, eu ainda não senti, por dados, algum impacto desse cadastros positivos nas taxas de juros cobradas pelo sistema financeiro. Agora, é uma coisa que realmente precisava maior pesquisa. Eu não posso garantir, dizer não teve efeito nenhum e teve. Mas pelas taxas que a imprensa e revistas especializadas têm mostrado da taxa de juros, a gente não vê ainda nenhum efeito do cadastro positivo. E o spread no Brasil, quer dizer, a diferencial entre a taxa, entre a captação do recurso e o que o banco empresta? Quer dizer, a diferença na ponta e no é muito elevado. Por que é muito elevado? É tão elevado? Eu estou dizendo o seguinte, esses não é só imposto isso. Existe a cunha fiscal, existe a inadimplência, existe talvez o problema da captação da Selic, existe também o custo administrativo. São componentes do spread. Agora, é difícil justificar um spread tão elevado. Agora, a redução o senhor falou aí na Selic, eu queria aproveitar essa oportunidade para lhe perguntar uma coisa. Quer dizer, nós temos no Brasil títulos públicos atrelados à Selic, né? Cerca, parece, de 30% está atrelado à Selic. Eu acho mais um pouco. Mais de 30%. Quer dizer, o ideal seria o quê? Seria sair disso, não ter mais título público atrelado à Selic, para se livrar desse custo adicional que toda vez que se precisa elevar a Selic para o combate à inflação ou coisa parecida, se eleva muito o gasto público? Olha aqui, uma taxa de juros, os títulos públicos com taxas pré-fixadas,